cresci achando que o problema era eu. Que ser menino significava ser menos. Meus pais tinham um brilho nos olhos para minha irmã que nunca, nem por um segundo, se voltou para mim. Eu só entendi o motivo muitos anos depois, em um domingo comum, vendo meu pai consertar a bicicleta dela pela 10ª vez. A memória mais antiga que tenho não é de um abraço ou de um colo. É de um som, o ranger da porta do quarto da minha irmã, Sarah, abrindo de madrugada, seguido pelos passos apressados da minha mãe. O corredor do nosso apartamento em Buffalo era longo e escuro, e meu quarto ficava bem no meio. Eu ficava deitado, parado, ouvindo o sussurro reconfortante da voz dela do outro lado do corredor. Ninguém nunca veio ver se eu também estava acordado. Meu nome é Daniel. E por quase toda a minha vida, eu acreditei em uma verdade simples e dolorosa: eu era menos interessante, menos digno de amor, menos tudo do que a minha irmã, Sarah. Não era uma coisa gritada. Nunca houve um insulto, uma palmada, uma negação de comida ou teto. Era algo muito mais silencioso e, por isso, muito mais eficaz em me corroer por dentro. Era a física do afeto, aplicada a uma casa de classe média americana. A gravidade da tensão deles puxava tudo para o lado dela. Eu lembro dos boletins. No ensino fundamental, eu me esforçava. Não era o melhor da classe, mas tiravam principalmente A e B. A sensação de dever cumprido durava exatamente o tempo da caminhada da escola para casa. Eu entrava, punha aquele papel dobrado na mesa da cozinha, ao lado do saleiro. Minha mãe, fazendo jantar, dava uma olhada distraída. Que bom, Daniel, ela dizia, sem levantar os olhos da frigideira. Às vezes, meu pai nem estava. O boletim ficava lá por dias, até que eu mesmo recolhesse e guardasse numa gaveta. No semestre seguinte, Sarah, 2 anos mais nova, entrava com o boletim dela. Ela tirava notas mais baixas que as minhas, um mar de C com algum B perdido. Era como se um alarme silencioso soasse. Meu pai largava o jornal. Minha mãe desligava o fogão. Os dois se sentavam à mesa, chamavam ela para o lado, e começavam a análise. Querida, o que aconteceu em matemática? Vamos contratar uma tutora? Você está bem? Está sofrendo bullying? A voz deles era macia, preocupada, presente. Eu ficava na sala de estar, vendo a cena pela porta aberta, fingindo assistir TV. A mensagem era clara, as notas dela importavam. As dela eram um reflexo do seu bem-estar. As minhas eram só um relatório administrativo. Os aniversários eram outra cartografia clara do nosso lugar. O de Sarah era um evento. Decoração temática, bolo encomendado da padaria fina do bairro, todos os amigos da escola, presentes empilhados. Meus pais tiravam fotos sem parar, os olhos marejados de uma comoção que eu não entendia. O meu aniversário era um bolo de mix da Betty Crocker que minha mãe fazia à noite, depois do trabalho. Parabéns, filhão, meu pai dizia, batendo leve no meu ombro. Ganhava um presente prático, um par de tênis novo, porque o velho estava apertado, ou uma mochila para a escola. Era funcional. Não era sobre celebrar a minha existência. Eu tentei, Deus sabe como tentei. Aos 10 anos, me inscrevi no time de beisebol da escola. Treinei sozinho no quintal por semanas antes das tryouts. Consegui uma vaga, nem que fosse no banco. No primeiro jogo, fiquei a partida toda aquecendo, mas não entrei. Mesmo assim, no final, suado e com o uniforme limpo, procurei eles na arquibancada. Minha mãe estava lendo algo no celular. Meu pai viu eu chegando e disse: "O trânsito para sair do estacionamento vai estar terrível. Vamos, Sarah, anda logo." Sarah nem tinha um jogo. Ela só tinha vindo. Aos poucos, fui me recolhendo. Parei de levar coisas para eles. Parei de esperar. A solidão dentro da própria casa é um tipo estranho de solidão. Você não está fisicamente sozinho, mas emocionalmente, é como se estivesse num vácuo. Eu preenchi o tempo com livros, videogames, e depois, quando adolescente, com longas caminhadas pelo bairro. Eu observava outras famílias nos seus jantares de domingo, pais jogando futebol com os filhos no parque,
e aquilo me parecia um filme de um país distante, com um idioma que eu nunca aprenderia. Sarah, é claro, não tinha culpa. Ela era uma criança, depois uma adolescente, recebendo o amor que era oferecido. Às vezes, ela tentava me incluir, com uma ingenuidade que doía. Dani, vem ver o que o pai comprou para mim, ela chamava, segurando um novo violão ou um vestido. Eu sorria com o canto da boca e balançava a cabeça. Já vou, Sarah. Eu nunca ia. A justificativa que construí na minha cabeça era a mais óbvia, a mais disponível socialmente, era porque eu era menino. Meu pai era um homem contido, criado num ambiente onde homens não demonstravam fraqueza. Talvez ele simplesmente não soubesse como se conectar com um filho. Talvez minha mãe, tendo tido uma relação difícil com o próprio pai, se apegasse mais à filha, uma versão miniaturizada dela. Era uma narrativa triste, mas plausível. Era uma dor com uma explicação. E eu me agarrei a ela como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Até que o pedaço de madeira começou a rachar. E o que estava por baixo era muito mais escuro e muito mais complexo do que eu poderia imaginar. A confirmação de que minha teoria do menino versus menina era frágil veio de forma ridícula e prosaica, com um sanduíche. Eu estava no ensino médio, com uns 15 anos. Sarah tinha 13. Uma noite de terça-feira comum, estávamos os quatro jantando. Espaguete. O clima era o de sempre. Meus pais dirigiam a conversa para Sarah, perguntando sobre uma professora, uma amiga, um projeto de arte. Eu comia em silêncio, me concentrando no ato de enrolar os espaguetes no garfo, fazendo aquilo ocupar toda a minha atenção. No fim do jantar, minha mãe perguntou, como sempre fazia, o que vocês querem de lanche na mochila amanhã? Era uma pergunta retórica para mim. Há anos eu respondia tanto faz ou o que tiver, e ela simplesmente colocava uma maçã e uma barra de cereal genérica na minha bolsa. Sarah, porém, franziu a testa, pensativa. Acho que quero um sanduíche daqueles especiais, mãe. O de frango com cream cheese e pepino, sabe? O que você fatiou fino da última vez. Minha mãe sorriu, um sorriso de verdade, que chegava aos olhos. Claro, querida. Eu compro pão de centeal fresco amanhã de manhã e faço na hora para ficar bom. Aquilo era um ritual. Sarah pedia combinações específicas, e minha mãe, uma contadora que saía de casa às 7h15, acordava 20 minutos mais cedo para executar o pedado com precisão de chefe. Naquela noite, algo dentro de mim estalou. Não foi uma raiva grande, foi um cansaço profundo. Eu olhei para o meu prato vazio e, antes que pudesse conter, ouvi minha própria voz dizendo, com uma calma que não sentia. Eu também gostaria de um sanduíche especial. Daquele de presunto parma e queijo suíço que tem no mercado. No pão ciabatta. O silêncio que se seguiu não foi hostil. Foi de pura perplexidade. Meus pais se entreolharam, como se eu tivesse falado em um dialeto desconhecido. Minha mãe piscou, algumas vezes, rápida. Daniel, o pão ciabatta fica duro se fizer de noite, ela disse, num tom mais de explicação técnica do que de negação. Então pode comprar de manhã e fazer, como vai fazer o da Sarah, respondi, mantendo a voz baixa. Meu pai limpou a boca com o guardanapo, um gesto lento e deliberado. Filho, isso é complicação. Sua mãe já tem que se virar para fazer o da sua irmã. Leva uma barra de proteína, é mais prático. Prático. Aquela palavra era a chave de tudo. Para ela, havia tempo, dedicação, capricho. Para mim, precisava ser prático. Funcional. Algo que não desse trabalho. Eu apenas balancei a cabeça, levantei e levei meu prato até a pia. Não disse mais nada. Não houve discussão. Mas na manhã seguinte, ao lado da mochila de Sarah, perfeitamente embalado em papel alumínio, estava seu sanduíche de frango. Na minha mochila, havia 2 barras de cereal de uma marca genérica que eu odiava. Foi um pequeno naufrágio silencioso. Aquele pedaço de madeira que eu me agarrava, a ideia de que era só uma dinâmica de gênero, de que meu pai era fechado, de que eu não pedia o suficiente, afundou diante da evidência crua, não se tratava de não saber demonstrar.
Tratava-se de uma escolha ativa. Uma alocação deliberada de cuidado. E eu não estava na lista de prioridades. Depois do incidente do sanduíche, comecei a observar não o que era dito, mas o que era feito. E a lista era brutal em sua clareza. O café da manhã, para Sarah, ovos mexidos com queijo, preparados enquanto ela descia as escadas. Para mim, uma caixa de cereal na mesa e um bom dia dito para o ambiente. As roupas, as dela eram sempre lavadas, secas e dobradas em um dia. As minhas ficavam no cesto até eu mesmo, impaciente, colocar uma lavagem. As conversas, com ela, perguntas sobre sentimentos, medos, sonhos. Comigo, perguntas de logística. Você tem treino hoje, precisa de dinheiro para o livro da escola. E então, veio o episódio do carro. Quando fiz 17 anos e tirei minha carteira de motorista, foi, claro, por iniciativa própria. Paguei as aulas com o dinheiro que juntei de um bico no cinema local. Meus pais assinaram a autorização necessária, com a mesma expressão com que assinariam um formulário do imposto de renda. O carro da família era um SUV médio, conservado. Um dia, eu precisei ir a uma entrevista para uma bolsa de estudos em uma faculdade a 2 cidades dali. Pedi o carro para o meu pai na noite anterior. Vou precisar do carro amanhã para o trabalho, Daniel. E sua mãe também. Não dá. Mas a entrevista é às 10 horas. Você não sai antes das 8 horas? Eu posso te levar no trabalho e pegar o carro, sugeri, tentando encontrar uma solução dentro da lógica deles, a lógica da praticidade. Ele pareceu incomodado, não com a proposta, mas com o fato de eu ter feito uma proposta. É muita confusão. Pega um Uber. Te dou o dinheiro. Um Uber até lá custaria uns $60, fácil. Era um absurdo. Mas pior que o custo foi a oferta. Ele preferia gastar $60 do que passar pelo transtorno de eu usar o carro da família por algumas horas. No ano seguinte, Sarah fez 16 anos. Há 3 meses da data, meu pai começou a pesquisar carros usados. Tem que ser seguro, econômico, mas não muito velho, ele dizia no jantar, animado. Minha mãe complementava, vamos ver uns com Bluetooth, para ela não ficar mexendo no celular dirigindo. No dia do aniversário dela, havia uma fita vermelha no espelho retrovisor de um Honda Civic prateado, ano recente, estacionado na garagem. O carro da família, aquele que eu não poderia usar para uma entrevista importante, ficou secundário. O novo carro era dela. Eu estava no quarto, ouvindo os gritos de felicidade dela lá embaixo, o coro de parabéns, dos meus pais. Segurei a almofada sobre o rosto por um minuto, não para abafar um choro, as lágrimas nem vinham mais, mas para abafar o som da minha própria respiração, que me parecia insuportavelmente alta naquele silêncio. Naquele momento, a dor antiga se transformou. Não era mais uma confusão triste de um menino que se sentia deixado de lado. Era um conhecimento frio e cristalino, havia um motivo. Algo que ia além do gênero, além da personalidade, além de qualquer explicação simplista que minha adolescência pudesse imaginar. O tratamento não era diferente, era desproporcional. E uma desproporção daquelas tinha uma causa. Uma causa que, intuía, era grande, velha e enterrada. A entrevista da bolsa? Fui de ônibus. 3 linhas, quase 2 horas de viagem. Não consegui a bolsa. Quando contei em casa, meu pai balançou a cabeça. Que pena! Mas há outras faculdades. Ele não perguntou como eu tinha ido até lá. O desapego, então, se completou em mim. Eu era um hóspede de longa data naquela casa, um inquilino que pagava sua estadia com silêncio e boa educação. Parei de tentar decifrar o código. A pergunta "por quê?" ainda latejava, mas agora era uma busca por um fato, não por afeto. O afeto, eu havia desistido. O que eu não sabia era que a resposta para o porquê estava guardada num lugar banalíssimo, no alto do armário do corredor, dentro de uma caixa de sapatos marrom, sob uma pilha de velhas fotografias que ninguém nunca via. E ela só viria à tona no verão em que minha avó paterna, a única pessoa que me olhava de um jeito diferente, ficou doente. A doença da vovó Clara foi o catalisador.
Ela, a mãe do meu pai, era o único adulto que quebrava o padrão. Suas visitas eram como feriados particulares para mim. Ela me perguntava coisas, de verdade. O que você está lendo, Daniel? Me conta sobre esses jogos no computador, eu não entendo nada. E ela ouvia. Seus olhos, da mesma cor cinza clara do meu, não desviavam para procurar Sara pela sala. Eles ficavam fixos em mim. Quando ela trazia presentes, era sempre algo pensado para cada um. Para Sara, uma blusa da moda. Para mim, uma vez, ela trouxe um livro sobre astronomia, porque tinha me ouvido comentar sobre um documentário meses antes. Eu ainda tenho aquele livro. Quando o câncer dela avançou, meu pai ficou arrasado. Ele a visitava no hospital todos os dias depois do trabalho, e as noites em casa eram pesadas, um silêncio carregado de um luto antecipado. Minha mãe tentava confortá-lo, mas havia uma tensão estranha nisso, como se ela não soubesse exatamente como navegar aquele nível de dor dele. Uma semana antes de ela falecer, meu pai me pediu um favor. Preciso buscar algumas caixas do apartamento dela. Para ajudar a organizar as coisas depois que... Ele não terminou a frase. Você pode ir comigo no sábado? Preciso de ajuda para carregar. Foi a primeira vez, em anos, que ele me pediu algo que não era uma tarefa doméstica. Foi a primeira vez que a palavra ajuda saiu da boca dele dirigida a mim, não como um fardo, mas como um apoio. Claro que eu fui. O apartamento da vovó Clara cheirava a livros antigos, chá de camomila e uma paz poeirenta. Meu pai foi direto para o quarto, visivelmente emocionado. Você pode pegar as coisas do alto do armário do corredor, ele pediu, a voz um pouco embargada. São umas caixas de fotos e documentos. Só joga tudo em sacos grandes, não precisa olhar. Subi na escada e, do alto do armário, puxei várias caixas de papelão desgastadas. A última era uma caixa de sapatos, pesada, daquelas marrons e resistentes. Quando a desci, a tampa soltou-se um pouco e o conteúdo deslizou, espalhando uma cascata de fotografias e papéis pelo chão do corredor. Suspiro, irritado comigo mesmo, e me ajoelhei para recolher tudo rapidamente. Era o que ele tinha pedido, não olhar. Mas seus olhos escaneiam coisas mesmo quando você não quer. Entre fotos desbotadas de paisagens e cartas em envelopes amarelos, meu olhar prendeu-se em um documento diferente. Era um certificado, com um selo oficial. Certidão de nascimento. O nome em destaque, Daniel Robert Higgins. Meu nome. Eu ia dobrá-lo e colocá-lo de volta quando uma linha mais abaixo chamou minha atenção. Nome do pai, Robert Higgins. Certo. Nome da mãe e então, o mundo desacelerou. Não estava o nome da minha mãe, Carol Higgins. Estava escrito, em letras de máquina antiga, Clara Anne Finn. Finn. O sobrenome de solteira da vovó Clara. Por um instante, meu cérebro se recusou a processar. Era um erro. Uma certidão errada. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Havia outra folha presa atrás, um documento hospitalar, um relatório. Palavras saltavam: parto prematuro, adolescente, adoção intrafamiliar, consentimento assinado pelos avós paternos. Não ouvi os passos do meu pai. Só percebi sua presença quando sua sombra cobriu a luz que vinha da janela do corredor. Olhei para cima. Seu rosto não era de raiva. Era de pavor. Um pavor absoluto e infantil. Ele estava pálido, os lábios entreabertos, segurando a moldura da porta como se precisasse daquele apoio para não cair. Daniel, ele sussurrou, e a voz dele se partiu no meio do meu nome. Eu me levantei, ainda segurando os papéis. O chão parecia inclinar. O que é isso? Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão, num gesto suplicante e inútil, como se pudesse apagar as palavras do ar. Clara Anne Finn, eu li em voz alta, e o som do nome completo dela pareceu ecoar no corredor vazio. Ela é listada como mãe. Meu pai fechou os olhos, por um longo momento. Quando os abriu, estavam vermelhos, cheios de uma dor que eu nunca tinha visto. Ela era muito jovem, ele começou,
a voz rouca e arrastada, como se cada palavra fosse um peso que ele carregava há décadas. Tinha 17 anos. Meus pais, nós, decidiram que era melhor. A história se desenrolou em frases curtas, entrecortadas, ali mesmo no chão poeirento do corredor. Minha avó, Clara, engravidou aos 17. O rapaz desapareceu. Meus bisavós, pessoas rígidas e muito respeitadas na pequena comunidade onde viviam, ficaram desesperados. O escândalo. A vergonha. A solução foi esconder a gravidez, e quando o bebê nasceu, meus bisavós registraram a criança como se fosse deles. Meu pai, o filho legítimo deles, com então 20 e poucos anos e recém-casado com minha mãe, Caroline, adotou o irmão mais novo para criar como filho. Foi um acordo familiar. Uma decisão silenciosa para salvar as aparências, para dar à criança uma vida normal, e a Clara uma chance de recomeçar. Nós nunca deveríamos ter concordado, meu pai disse, as lágrimas finalmente rolando, livres. Mas meus pais pressionaram. E Caroline, ela aceitou, mas era difícil. Ela queria ter seu próprio filho primeiro. E quando a Sarah nasceu, 2 anos depois, era dela. Era nossa, de verdade. Tudo se encaixou. Não era que eu fosse menino. Era que eu era um segredo. Uma lembrança viva de um erro, de uma vergonha que toda a família carregava. Eu era a prova de um passado que eles queriam enterrar. Minha existência era um fardo emocional constante para o meu pai, que via no meu rosto a mãe dele, jovem e vulnerável. E para minha mãe, eu era o lembrete de que seu primeiro filho não era realmente seu, de um sacrifício que ela fez para agradar ao marido e aos sogros. A frieza não era falta de amor. Era o medo. Medo de que o afeto fosse uma confissão. Medo de que, ao me amar demais, a verdade saltasse à vista. Era mais seguro manter uma distância funcional. Era mais prático. A sala de estar do apartamento da vovó Clara estava silenciosa. Meu pai, um homem sempre tão contido, estava encolhido na poltrona dela, chorando baixinho. Eu ainda estava de pé, os papéis na mão, sentindo uma calmaria estranha e horrível. Não era alívio. Era um vazio muito maior do que a solidão que eu conhecia. A solidão tinha um motivo agora, e o motivo era minha própria origem. E a vovó Clara? Perguntei, minha voz soando estranha para mim mesmo. Por que ela? Ela sempre se opôs a isso, ele interrompeu, limpando o rosto com as costas da mão. Sempre. Quando você nasceu, ela brigou muito com meus pais. Mas eles tinham a guarda legal, era a palavra deles. Conforme ela foi ficando mais velha, mais independente, ela tentou se aproximar de você. Mas Carol e eu, nós tínhamos medo. Medo que ela contasse, que bagunçasse tudo. Nós limitamos o contato dela com você. Lembrei então das conversas sussurradas na cozinha quando ela vinha visitar. Das vezes em que meus pais a levavam para jantar, mas eu e Sarah ficávamos com uma babá. Eles não estavam tentando me afastar dela. Estavam tentando afastá-la de mim. Na semana seguinte, vovó Clara faleceu. No funeral, meu pai me colocou ao lado dele, um gesto estranho e desajeitado. Ele segurou meu ombro por um segundo, rápido, como se queimasse. Eu olhei para o caixão, e pela primeira vez, entendi o olhar dela. Não era apenas o olhar de uma avó. Era o olhar de uma mãe que foi forçada a se tornar avó. De uma mulher que passou a vida me amando à distância, porque era a única distância que lhe era permitida. De volta para casa, nada mudou drasticamente. Não houve um grande abraço, um pedido de desculpas dramático. A verdade era pesada demais para isso. Mas algo no ar mudou. O silêncio não era mais vazio, agora estava cheio daquela história não dita. Meus pais me olhavam de um jeito diferente, não com amor repentino, mas com um reconhecimento tenso, quase assustado, de que eu sabia. Anos depois, quando me mudei para a faculdade em outro estado, paguei com empréstimos e trabalho, eles ofereceram ajuda pela primeira vez, mas eu recusei, o alívio era mútuo. Eu saía do campo visual constante do segredo deles. Eles podiam respirar. Eu podia tentar construir uma vida onde minha existência não fosse um problema a ser gerenciado. Hoje,
Temos um relacionamento civilizado, distante. Eles visitam uma vez por ano. Falamos por telefone no Natal e no aniversário deles. A conversa é sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre Sarah e os sobrinhos. A verdade nunca é mencionada. Ela está lá, em cada pausa cuidadosa, em cada pergunta genérica que evitam fazer. A Sarah nunca soube. Acho que ela nem desconfia. Ela teve os pais que eu sempre quis. E, de uma forma estranha, eu não sinto mais inveja. Porque eu entendo que o amor que eles deram a ela não era algo que me foi negado por defeito meu. Foi algo que, por uma série de decisões tomadas muito antes de eu nascer, eles simplesmente não eram capazes de me dar. O problema nunca foi eu. Nunca fui um menino menos amável. Era apenas um segredo que respirava, ocupando um lugar que nunca deveria ter sido meu. Às vezes, no meu apartamento silencioso, pego aquele livro de astronomia que a vovó Clara me deu. Folheio as páginas, e penso na adolescente assustada que ela foi, e no neto que ela teve que amar às escondidas. E, pela primeira vez, sinto que pertenço a alguém. Mesmo que essa pessoa não esteja mais aqui.